Depois de um primeiro episódio duplo todo movimentado, agora a gente teve sequência em um pouco mais calmo e que, de novo, temos tantas diferenças no mangá e até da própria light novel para adaptação, umas muito boas, outras mais ok. Mas e aí, será que essa tranquilidade toda, uma leve diferença na animação e na ação, foi bom ou foi ruim? Fica aí que eu vou te mostrar o porquê que isso foi tão bom e até pode ser uma baita de uma notícia. E aí, meus queridos, uma coisa boa que já aconteceu é que chegou de novo com dublagem em português BR e ainda no mesmo dia que o original. Muito obrigado e por favor que não se percam em devaneios, né, igual muitos outros animes que acabam atrasando a dublagem ao longo da temporada. E caso você ainda não tenha visto, tem um vídeo já aqui no canal falando sobre o primeiro episódio. E caso não tenha visto o anime, obviamente que a gente vai ter muitos spoilers aqui, falando especificamente desse último episódio 2. Ele que fala de um mundo onde quem comete algum crime grave é condenado a ser um herói, e aí são colocados para lutarem contra monstros e uma praga que ataca a humanidade, sendo que caso eles morram, são trazidos de novo à vida e jogados infinitas vezes ao campo de batalha. Aí acompanharemos um desses condenados que acaba encontrando algo muito valioso, e isso pode ser tanto a chave para ele acabar com essa guerra, quanto para buscar vingança contra quem o condenou injustamente. Depois de uma loucura desenfreada quase do início ao final desse primeiro episódio, agora a gente começa com o Shilo mostrando de fato que ele entendeu que alguém da alta patente lá criou uma ordem falsa para que ele no fim acabasse tendo que eliminar sua própria deusa. Fora isso, foi de 100 a 0 esse episódio, com um tom um pouquinho mais tranquilo, a recuperação do Shilo, a pobre da Teorita deve estar até agora pedindo pra ele dar algum elogio pra ela, que na real tá mais pra implorando, né, a pobre da coitada. Mas esse lado mais tranquilo, com uma parte sonora de fundo muito boa, deu uma imersão a mais, mostrando que além de um mundo um pouco mais dark, mais pesado, com tantos mistérios sobre quase tudo que tá rolando aqui, ainda assim ele se trata de uma aventura, mostrando a jornada deles de um canto pro outro, que precisa ser feito quase tudo a pé, dessa vez para tentar impedir mais ainda o avanço da praga, que já tomou metade das terras habitáveis. Mas não só isso, como essa calmaria toda, ela acaba servindo bem também para mostrar melhor cada um dos novos personagens, para moldar melhor e apresentar a personalidade de cada um deles pra gente. E caramba, é um grupo de desajeitados. O Dota, que nem apareceu ali, né, mas ele é mais atentado, mão leve, que não pode ver nada dando sopa. O Norgale é um terrorista louco, varrido das ideias, que acha que é o rei da nação. O Venetin é o cagão da tropa. E o Tatsuya é um doido mais louco ainda que o Norgale. Isso parece meu grupo de amigos no tempo da escola, porque era um extremamente diferente do outro. Não tinha nada a ver com nada. E ainda tem alguns outros ali pra aparecerem futuramente, mas o lance do Tatsuya, além de ninguém saber qual foi o crime que ele cometeu e nem o nome na real, porque no original eles chamam ele de Tatsuya, mas ninguém sabe direito se esse é o nome real dele mesmo ou não. Mas o fato dele ser loucão assim, meio aéreo e fora de si, é porque ele já morreu e foi ressuscitado muitas vezes. Aí vai se perdendo a mente da pessoa e, no fim, até mesmo um pouquinho da humanidade. Então aí já mostra um pouco do quão cruel consegue ser esse mundo. Agora, depois que eles chegam ali na cidade, que tá por um fio de ser tomada pela corrupção e dos monstros, ficou mais nítido ainda que o reino, os nobres e até boa parte dos cavaleiros não estão nem aí com as pessoas mais normais ali, sobre a alocação de dinheiro de forma irregular, ou só quando eram necessários, a evacuação da cidade, que já era para ter acontecido há muito tempo, o envio dos heróis e alguns poucos cavaleiros para esse lugar que não tem lá muito o que fazer, parece mais uma distração, uma jogada em cima de uma trama um pouco maior. Mas enfim, quando eles finalmente chegam no lugar da missão, que é nessa mina, onde retiravam o ferro para esculpir os selos em cima, e aí dependendo da gravura aquilo vai receber uma habilidade diferente. No caso do Shilo, ele tem 2 selos gravados no próprio corpo dele, sendo um de explosão e um outro de impulso ou alguma coisa assim. O pessoal mostra de novo as suas peculiaridades. O Venetin mostra o lado cagão dele, que vazou nos últimos segundos antes de entrar. O Shilo um pouco mais fechado e reclamão. O Tatsuya milhão, igual um novato na firma, que dá a vida porque ele tá nos 3 meses de contrato. A pobre da Teorita, que mais parece uma sombra falante do Shilo, tentando tirar um elogiozinho ou tentar ajudar, mas ele não deixa. Mas também quando ele deixa, né, ela não consegue fazer direito. Mas eu espero que a Teorita ainda consiga tirar um elogio ali do Shilo nos próximos episódios, pelo esforço dela, né? Pobre coitada. Não dá pra negar que esses momentos de fofura dão uma aliviada boa no clima mais sombrio do anime. Ela toda faceirinha ali querendo ajudar, isso aqui é muito divertido. E olha que geralmente eu não gosto dessas personagens loli, porque
elas são muito chatas no geral. Mas nesse caso ela tá muito legal, divertida e até meio bobinha, que eu acabei gostando. E o Norgale xingando a Kivia como se fosse o superior dela, ele é muito engraçado, eu adorei esse personagem. Não tem como odiar ele. O modo como ele literalmente dá ordens pros outros achando que é superior, isso aqui ficou muito bom. E na dublagem em português BR ficou muito melhor. E no final, é só um bando de heróis excêntricos e tudo fora do esquadro, salvando o mundo. Agora, a Kivia, que muita gente aí até fez uma ligação em comparação com a Esdeath, do Akame ga Kill, ela tá estranha, ela age de formas peculiares ali, sendo uma comandante que mal sabe comandar, e até um pouco mais boba do que deveria ser, mas isso aí é porque, como eu falei lá no outro vídeo do episódio 1, os personagens, eles acabaram recebendo uma mudança drástica na personalidade e também no comportamento deles. O Shilo, que era mais bobão e fazia caretas, no anime ele é mais sério e contido, carregando o peso mais ali da vingança e tal. E todos os outros personagens também tiveram seus papéis bem melhores definidos, o que casou muito melhor com a história. Só que no caso da Kivia, essa mudança acabou ficando meio ruim pra ela, porque na realidade ela é uma personagem que quer mostrar ser mais durona, mas principalmente quando ela tá falando com o Shilo, ela ficava envergonhada, fazia alguma besteirinha ali, né, ou quase isso, rolava aqueles momentos mais engraçados, tipo uma cena que até foi cortada desse episódio, que é quando a Kivia mostra um mapa que ela fez, se eu não me engano, dessa mina, e aí o desenho fica todo estranho e ela começa a se explicar, dizendo que não é hora pra ficar fazendo piadinha e tal, e até fala que eles deveriam trabalhar juntos com uma carinha de quem... queria trabalhar mais tempo é do lado do Shilo, sabe? Eu acho que ela era pra ser aquela tsundere dos animes, que vai ser mais durona, mas no fundo ela ainda consegue ser mais carinhosa, só que com alguns personagens ali em específico. Só que aqui, a parte durona dela ficou meio bobona e o lado carinhoso foi totalmente esquecido. Agora, quando o Tatsuya lidera o primeiro momento de ação do episódio, é nítido que a qualidade dá uma leve caidinha, né? Não tá aquela coisa tão majestosa quanto no anterior. Teve algumas imagens mais estáticas, de leve ali, não tão frenéticas assim. Mas isso aí é uma coisa muito boa e até uma possível excelente notícia. Sabe por quê? O primeiro episódio ele foi o ápice, basicamente o melhor que eles vão conseguir entregar pra gente. E realmente ficou muito bom. Já esse segundo episódio, ele foi aquela qualidade mais baixa, entre aspas, o mínimo que eles vão entregar pra gente, e tá excelente também, porque um anime, ainda mais com ação, sempre tem aqueles momentos mais de altos e baixos. E se essa qualidade for a mais baixa do anime, então a gente pode ficar mais sossegado com o futuro dele. Esse episódio literalmente me deixou um pouco mais tranquilo quanto à qualidade da série daqui pra frente, porque mesmo com as diferenças da animação, eu ainda gostei bastante do que eu vi, seja nos momentos mais calmos, na ação mais baixa, na comédia, em termos de qualidade estética, quanto de direção de narrativa, eu realmente curti esse episódio dessa forma que foi mostrada. Depois disso, a gente teve uma sequência de acontecimentos que foram totalmente invertidos do original para adaptação. As criações do Norgale foram um pouco mais simplificadas, mas até que tiveram um tempo a mais de tela. Ele tacando fogo na comida, isso aí não existia, e até a Teorita fazendo a comida era uma passagem um pouco mais rápida que teve um tempinho a mais de tela, e fora isso ainda teve algumas outras coisinhas menores ali a mais. Então olha como esse episódio um pouco mais morno, ele realmente serviu para ser mais introdutório aos personagens, dando mais tempo de tela para as peculiaridades ali de cada um. Aí depois, quando eles vão ajudar o esquadrão da Kivia, que estavam sendo atacados, além dos monstros terem ficado bem melhores, com mais características humanas mesmo, não só uns monstros lisos sem nada, ela parece meio relutante em dar ordem pro Shilo atacar por trás, o que não acontece no original. E talvez tá aí mais um exemplo que queriam transformar ela em alguém um pouco mais durona, mais egocêntrica ou algo assim, e nem o Norgale não tinha dado tanto assim o ar da graça, mas essa adição aí ficou muito boa também. Com o Tatsuya de novo, mostrando que ele é quem vai se jogar no meio da galera para passar o rodo em geral, só que agora a gente teve uma redução na ação, onde o Shilo pediria pra Teorita dar uma espada ali, né, com o poder dela pra ele, e no final a Kivia agradeceria o Shilo daquela forma um pouco mais tsundere, como a gente comentou. Enquanto no anime eles deram um tom um pouco mais pesado, com a Teorita sentindo o peso pelos monstros terem sido humanos antes, os cavaleiros passando mal e indignados por estarem ali nessa missão, até que eles encontram um bendito de um sobrevivente, e aqui tem uma parada que ficou meio estranha, talvez eles até vão colocar esse mistério um pouco mais à frente, porque não foi dito no anime que nos relatórios diziam que todos haviam sido evacuados da mina, e aí não ficou nenhum pra trás, ou se ficou, não teve sobreviventes.
anos, e ainda que já haviam fechado aquela mina há mais de um mês, só que as pessoas transformadas, elas ficaram dessa forma em no máximo uns 5 dias. Então tem toda uma trama aí dos superiores que no anime ela não ficou tão descarada assim. No mais, o sobrevivente comentou que basicamente tem uma voz, né, um monstro lá dentro, que matou muitos deles. E aí, de novo, de forma sublime, eles deram uma melhoradinha de leve na cena do Norgale, quando ele obriga os heróis a irem atrás dos sobreviventes ou dos súditos dele. E o Shilo, mesmo sendo o cara que mais teria motivos para não ter coração, ser mais ríspido e ser um pingo de compaixão, a gente vê que ele é o que mais tem empatia e quer ajudar os outros, mesmo que ele diga que seja só para mostrar para quem quer ver ele morto, que ele consegue sair vivo mesmo dessa missão. No geral, para mim foi um bom episódio, conseguiu introduzir muito bem os personagens, eu gostei da maioria deles pelo menos, toda a dinâmica mais calma, achei interessante, conseguiu me dar uma tranquilizada a mais sobre o futuro do anime, ainda mais vendo que eles estão melhorando muita coisa, embora algumas poucas não sejam tão boas assim, e o problema de já começar com tudo no primeiro episódio é que aquele pessoal que busca mais por ação, algo mais frenético, eles vão achar ruim quando a história dessas amornadas aí pra gerar mais história e mais profundidade aos personagens. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora me diz, deixa aí nos comentários o que você achou desse segundo episódio e o que espera pro futuro desse anime. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal, e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado, e valeu!